Antes de ver o vídeo, se vocês não foram ainda, vai lá ver o trailer do novo jogo Star Wars, o Jedi Outlaws, e ver também a gameplay, isso é uma gameplay de 10 minutos. Eu não vou mostrar aqui no vídeo, né, senão vai ficar grande demais, mas vocês precisam ver antes de ver esse vídeo aqui, porque o que eu tenho aqui é entrevista com o pessoal que tá trabalhando no jogo, né, e eles vão falar pra gente um pouquinho do que tá no trailer, o que tá acontecendo, e também o que o jogo se trata em geral. Star Wars Outlaws, os developers na criação do jogo de Star Wars mais ambicioso até agora. Após a demonstração, eu tive a oportunidade de conversar com o diretor do jogo, Matthias Carlson, e o diretor de narrativa, Navid Kavari, para aprender um pouco mais sobre a Kay Vess, que é a personagem que a gente joga no jogo, o cenário do jogo e como Star Wars Outlaws está mudando não apenas o que um jogo de Star Wars pode ser, mas a forma da galáxia como um todo. Embora a equipe não tenha conseguido responder algumas das minhas perguntas mais urgentes, como se o jogo vai ter co-op no lançamento, a observação que eles forneceram me deixou animado para o que está por vir e para realmente conhecer a Kay Vess. A primeira pergunta dos caras: por que definir essa história entre o Império Contra-Ataca e o Retorno dos Jedi? O que nesse período de tempo lhe dá a capacidade de contar a história que você não poderia contar em nenhum outro momento? Ótima pergunta, hein? Kavari disse: enquanto trabalhávamos nesse jogo, nós ficamos entusiasmados com essa fantasia de Scoundrel. Scoundrel é tipo um canalha, né? Tipo Han Solo. E isso foi algo que atraiu a Lucasfilm Games e a Massive. E quando você pensa em canalhas e em que época isso pode se encaixar, bem, é no Império Contra-Ataca e no Retorno do Jedi. A gente tem essa guerra civil consumindo a galáxia. E o que acontece quando você tem uma guerra civil consumindo a galáxia? Bem, organizações criminosas e sindicatos. Como a gente viu lá no trailer, né? Tá o sindicato dos Pikes lá, então é o que ele tá falando aqui. Eles encontram um espaço para se levantar. Essa era os vê prosperando e buscando todos os tipos de oportunidades. Eles, no seu ponto mais forte, até um certo ponto. Entrar no submundo dentro daquela janela parecia um ponto de partida perfeito para alguém como a Kay e para o jogador. E, de uma perspectiva narrativa, geralmente todos conhecemos aquela época. A gente entende bem aquela época, mas não a vimos necessariamente nessa perspectiva do submundo. Eu acho que também foi um desafio empolgante para nós. É interessante essa pergunta, eu, pessoalmente, eu preferia que fosse em uma outra era. Tudo que a gente tá tendo ultimamente séries, jogos, tudo tá basicamente ao Jedi Survivor, falando order. É tudo basicamente nessa era da trilogia original. E não me leva mal, eu amo a trilogia original, mas custa dar uma diversificadinha, né? A gente tem tantas eras, cara. A gente tem as prequels, a gente tem até as sequels. Eu sei que muita gente não gosta, mas também é uma outra era, né? A gente tem a Alta República, trabalha nisso, cara. Velha República a gente tem também, com pouquíssimas informações, dava um jogo ótimo pra gente. Eu acho que teria sido melhor em uma era alternativa, né? Continuando aqui, na filmagem que eu vi, parece que a Kay vai ter várias decisões para tomar ao longo do jogo, como subornar ou não subornar um oficial imperial, por exemplo. As decisões que você toma ao longo do jogo criam uma narrativa ramificada e reproduzível. Essa pergunta aqui é o básico que tem que ter no jogo, né? Ação e consequência são penetrantes na experiência, isso é o mínimo. As decisões que você toma e as ações que vocês vão tomar, vai ter um impacto no seu relacionamento com as diferentes facções, criando ameaças e oportunidades. Haverá um fluxo e refluxo dependendo da escolha que você fizer e afeta também o final do jogo. Kavari diz que sim, é nessa tomada de decisão, momento a momento, em que a narrativa vai reagir ao que você está fazendo. Mas também a gente queria garantir que essa fosse uma jornada completa para a Kay do começo ao fim. Queríamos esses pontos de ancoragem, essas batidas emocionais na história, então é garantido que você vai ter isso. Mas momento a momento, a história se adapta. Isso daqui, quando se trata de RPG moderno, né, isso aqui não é novidade, isso aqui é o mínimo que a gente espera, é ação e consequência. Você faz uma decisão aqui e afeta o final, você faz uma outra decisão e afeta um outro personagem, outra linha de quest, alguma coisa assim, né? Isso aqui pra mim é o mínimo. Percebi que havia uma bancada de artesanato no navio da Kay. Quanto à criação ou elementos de sobrevivência vai influenciar os Outlaws. Carlson diz: no início a gente disse que a Kay e a Nix é a animalzinha dela de estimação lá, né? Elas se conhecem há anos, mas rapidamente a aventura leva você a lugares e situações que são novos para a Kay e a Nix, e ao mesmo tempo são novos para você. Então é claro, nessa jornada, e tanto na experiência da campanha narrativa central, quanto nas aventuras secundárias que você segue por conta própria, crescer de várias maneiras é uma parte essencial do jogo. Você atualiza sua nave, seu speeder, suas habilidades, também coisa básica, customização, né, level up aqui, customiza suas habilidades, me remete muito a Mass Effect, né, um jogo meio espacial que você atualiza KOTOR também, né,
Knights of the Old Republic, é um jogo de RPG, e você vai upando e mudando suas habilidades, não é nada novo também. Kavari, ele disse, você vai também vê-la crescer em seu kit e blaster, customização de armas, adicionando novos módulos e elementos a isso. Então, observando esse crescimento na campanha e na jogabilidade, parece que você está com ela fazendo isso ao mesmo tempo. Eu acho que é incrível ter a sensação de que eu estou realmente me tornando um canalha de pleno direito. Próxima pergunta aqui. Está confirmado que planetas e personagens clássicos farão aparições, mas também notei que no trailer que você viu a clássica transição de Star Wars e a música é realmente uma reminiscência da trilogia original. Quais são algumas outras qualidades da trilogia original que vocês querem trazer para Star Wars Outlaws? Carlson disse, quero dizer, acho que você está tocando em algo que é super chave na nossa opinião sobre isso, que é criar uma experiência de jogo verdadeiramente cinematográfica. Eu gosto disso. É um estilo de jogo mais contação de história, sabe? Me lembra de Uncharted, me lembra de Last of Us, que é um tipo de jogo que eu adoro, então esse aqui é legal, né? Cavari disse, o tom foi um grande aspecto nisso. Queremos capturar aquela sensação de ação matinê, mas com um alto nível emocional. É algo sobre o qual conversamos constantemente com a equipe. Como podemos ser autênticos com essa época, mas trazer algo novo. Eu acho meio difícil trazer algo novo, né? Sinceramente, época da trilogia original, a gente tem conteúdo demais. Comics, a gente tem livros demais, a gente tem muita história. Eu acho próximo ou impossível trazer coisa nova, né? Mas vamos ver. Eu acho que a pontuação é um exemplo perfeito. Nosso compositor olhou para os temas, criados pelo compositor do tema de Star Wars, John Williams, que é legal, né? John Williams é o cara, obviamente, mas também olhou para a música de Um Lugar de Caráter, de onde a Kay vem. Ainda me lembro de ouvi-lo pela primeira vez, foi como, essa é a Kay? E tudo fica elevado de repente, sabe? John Williams é uma excelente escolha para qualquer jogo, qualquer filme, qualquer série de Star Wars. O cara consegue trazer a alma de Star Wars à vida mesmo. Falando nisso, continuando a pergunta aqui, né? Por que Kay Vess? Eu quero ouvir um pouco mais sobre o personagem dela. Agora que vai ser bom, hein? A gente vai entender o personagem. Kavari, a beleza de ter uma personagem como a Kay Vess é que esse é o seu primeiro passo no submundo e estamos vivenciando isso lado a lado dela. Ela também é uma ladra astuta, esse é o seu ofício, né? Ela é bandida praticamente. E de onde ela veio. E ela e Nix juntos têm lutado todos os dias para sobreviver. Uma das coisas sobre as quais sempre conversamos com a equipe é que nos colocamos na mente da Kay como ela age. Ela não é perfeita. Estão combatendo o Mary Suísmo aqui, né? Ainda não descobriu tudo. Isso é ótimo, concordo, né? Aprender com o tempo, né? Uma evolução. Isso parece natural e novo no que estamos tentando fazer. E então, poder entrar nessa jornada com ela, vê-la navegar no submundo e ter esse tipo de experiência em que você tá aprendendo lado a lado dela, né? É ótimo. Eu acho que a equipe tá super empolgada, legal. Houve pessoas que a compararam com Han Solo, né? É um scoundrel, né? Um canalha. O que você acha que tem de diferente entre ela, Nix, e o Han e o Chewie? Kavari disse que eu acho que o principal é que, honestamente, ela não descobriu tudo. Han Solo também não entendi essa resposta. Continuamos voltando a isso. Quando você vê o Han e o Chewie, eles são personagens inacreditáveis, mas você pode dizer que não é o primeiro rodeio deles. A resposta meio esquisita. Com a Kay, a sua direção ainda não foi definida, ela não deixou sua marca na galáxia. O Han Solo e o Chewie, eu acho que também não, né? Eles fizeram a corrida de Corellian lá que, sinceramente, a maioria das pessoas nem conhece. E eles devem o Jabba lá na Nova Esperança, então não tô entendendo que marca que eles deixou na galáxia. Ela não conhece todos esses sindicatos e organizações criminosas. E como personagem, ela tendo esse tipo de atitude autodepreciativa, ainda tô descobrindo o mundo, né? Parece realmente revigorante, pra ser honesto. É uma alegria escrever pra isso. Essa resposta pra mim deles não fez sentido nenhum. Isso a faz, eu acho, se sentir mais identificável também. Aqui é a velha história da Mary Sue, né? Todo mundo começa lá embaixo e vai evoluindo com o tempo, né? A Mary Sue já começa lá em cima. Kavari continua dizendo que sim, exatamente. E isso foi algo que conversamos muito na sala dos roteiristas. Tipo, como é que a gente pode fazer a Kay se sentir como alguém que você gostaria de sair? A Kay também é um pouco solitária. Ela é alguém que cresceu tendo que fazer tudo sozinha, tendo que sobreviver sozinha. E a Nix é quase como uma brecha na sua armadura. É a única família dela, é o sistema de apoio dela. E eu acho que isso é ótimo e é o que também se traduz da história para a jogabilidade de várias maneiras.
A Nyx é uma extensão da Kay, dando a ela a capacidade de fazer coisas que ela nunca seria capaz de fazer sozinha. Eu vi isso lá no gameplay. Ela dá uma ajudadinha aparecendo o robozinho lá do Cal Kestis. Até agora, pelo trailer e gameplay, ela não me impressionou tanto assim, né? Tendo visto a jogabilidade, eu tô impressionado com o ambicioso Star Wars Outlaws é. Você acha que 2024 é uma linha do tempo realista para lançamento, né? Houve algum obstáculo por causa do quão ambicioso é? Carlson disse: a principal ambição sempre foi criar uma experiência mais abrangente e perfeito possível. Quando você pensa Star Wars verdadeiramente é um mundo aberto, e realmente, que inclui o espaço até a superfície do planeta, até uma cidade, sentado no bar de uma cantina. O orgulho que nós temos de poder mostrar isso hoje é significativo, eu diria. Eu acho que agora estamos super focados em entregar o melhor possível. O maior problema, eu tenho 2 problemas com esse jogo. Em geral, ele parece muito legal. Se você viu o trailer, o gameplay, você também deve ter achado legal, né? Graficamente é um jogo muito bem feito. O combate parece um combate, assim, decente. Mas a primeira coisa que salta, assim, chama minha atenção. Por que tá criando um personagem novo? Império Contra-Ataca e Retorno do Jedi. Quem que a gente tem nessa época que seria perfeito pra fazer esse personagem? A Doutora Aphra. Pelo que eu vi, né? Pouco que a gente viu, a maior pergunta que eu perguntei pra mim mesmo, por que esse jogo não é feito com a Doutora Aphra? Tá parecendo já uma cópia dela, ela é uma espécie de canalha, uma espécie de mercenária, uma espécie de contrabandista. A Doutora Aphra seria perfeito pra encaixar num jogo desse aqui, e o mais interessante ainda é trazer um pouco mais de atenção pra quem não leu as comics. Lê as comics, porque a Doutora Aphra ela existe em Star Wars desde as comics de 2015, então seria uma ótima forma, assim, pelo menos testar, né? Trazer gente pra se interessar em um personagem de comics e aí depois seguir adiante, que talvez traindo um jogo da Alta República, atraindo a nossa atenção para as comics da Alta República. A gente tem um jogo, inclusive, da Respawn que tá fazendo coisa da Alta República. Eu acho que esse jogo aqui devia ser com a Doutora Aphra também. Seria muito mais legal, seria uma personagem muito mais próxima da gente, pra quem já leu as comics e tudo mais, né? E o segundo ponto o meu maior medo com esse jogo é que é a Ubisoft que tá fazendo esse jogo. A Ubisoft, ela já foi uma empresa muito boa, não vou negar isso. Na época do PlayStation 3, um dos jogos assim que explodiram a minha mente mesmo foi o Assassin's Creed. E foi um jogo ótimo, eu comprei o próximo e o próximo, e foi bom. E começou a decair, que eu praticamente abandonei o jogo, não jogo faz anos, parei de jogar no meio da história deles e não me interesso mais. Far Cry também é um outro jogo, começou muito forte, mas Far Cry é aquela coisa, né, 50%, é uma moeda, né. Tem vezes que eles acertam, tem vezes que eles erram, então assim, o histórico da Ubisoft em geral não é um histórico muito legal. Eu preferia que eles tivessem feito esse jogo talvez com a companhia como a Bethesda. Sei que alguns de vocês vão pensar, né? O jogo é cheio de bug. Mas vamos ser sinceros, a Bethesda faz excelentes jogos de mundo aberto, tem ótimas histórias. Eu acho que se a Disney simplesmente investisse um extrinha, né? Olha, dá uma refinada maior no jogo aqui, não deixa tantos bugs, né? Traz a qualidade dos jogos da Bethesda, que é os mods. Eu acho que faria um jogo de Star Wars que é praticamente imbatível, um jogo assim que pessoas décadas depois estariam jogando, que nem, por exemplo, um Skyrim, que até hoje a gente joga porque é cheio de mods, né, e é um jogo divertido. Eu acho que a Bethesda tem cacife pra isso. Eu acho que uma outra companhia seria a Obsidian Games. A Obsidian também faz excelentes jogos, eu lembro até hoje. Até esses tempos atrás eu tava jogando Fallout New Vegas, é um excelente jogo. Tá que depois eles soltaram o Outer Worlds lá, que não foi muito bom. O maior problema deles sempre foi questão financeira, né? Então, assim, com o patrocínio da Disney, eu acho que a Obsidian ia fazer um jogo excelente. E outra companhia, a Rockstar. Você consegue imaginar um jogo de Star Wars da Rockstar, cara? A gente já sabe que a Rockstar tem costume, né, de ficar brincando com eras diferentes. Tem o GTA V, que é moderno, tem o Red Dead, que é um jogo de faroeste antigo. Então que tal algo espacial, né? Eu acho que eles fariam um excelente jogo. Red Dead 2 é gigantesco. GTA V tem coisa demais. Daria para fazer um jogo que duraria décadas. Então, assim, tem muitas outras empresas que eu acho que fariam um jogo de Star Wars melhor. A Ubisoft, infelizmente, é a minha maior preocupação com isso daqui. Se der errado, eu acho que a Ubisoft é o maior problema desse jogo. Mas deixa aí nos comentários, qual que são suas expectativas para esse jogo, cara? Você tá ansioso ou acha que vai dar ruim? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva.
Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.